Saudações a todos, eu me chamo Elisaf Prates, sou contador da Prefeitura de Iporanga e vou apresentar aos senhores a audiência de cumprimento das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2021. Essa audiência está sendo realizada exclusivamente online, como forma de prevenir os riscos oriundos da pandemia e também uma forma de melhorar o acesso à informação naquilo que compreende as contas públicas. Nessa audiência estaremos falando sobre gastos com educação, saúde, limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, dentre outras coisas. Desde já, agradeço a sua participação e, em caso de dúvidas, entre em contato através do e-mail contabilidade@iporanga.sp.gov.br ou através do telefone 3656-9830, que estaremos prontos a te atender. Sendo assim, vamos para a apresentação. Ok, vamos lá então. Esse quadro se refere à receita resultante de impostos, né? O período que nós estamos falando é o primeiro quadrimestre de 2021, né? Que é o período compreendido entre o mês de janeiro e o mês de abril. Então aqui estão todas as receitas resultantes de impostos. É importante salientar que deste quadro estão excluídas as receitas referentes a convênios, tá? Então são só as receitas da arrecadação própria do município e as transferências constitucionais, tanto da União quanto do Estado, excluindo-se, no caso, os convênios e as emendas. Ok? Então, dito isto, vamos continuar aqui. Receitas de impostos, né? Então, dos impostos municipais aqui, aí nós temos R$ 205.116,05. Aí nós vamos para aqui para receitas de transferências constitucionais legais. Aí nós temos aqui, por exemplo, o FPM, né, que são R$ 3.596.855,07. Aí nós temos aqui o ICMS, que equivale a R$ 3.325.341,15. Essas são as maiores receitas que nós temos no município, é o FPM e o ICMS, né? E o Fundeb, mas como o Fundeb ele é vinculado à exclusiva educação, ele acaba não compondo esse quadro de receitas aqui. Aí totalizando aqui, no caso, R$ 7.309.718,13. Isso no primeiro quadrimestre de 2021. Indo para o próximo quadro. Então nós temos o próximo quadro aqui, que é o quadro comparativo com os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. O primeiro item que nós temos aqui é a receita corrente líquida, né? O que é a receita corrente líquida? São todas as receitas arrecadadas pelo município nos últimos 12 meses, menos a dedução do Fundeb dos últimos 12 meses também. Então, a nossa receita corrente líquida aí, no final do primeiro quadrimestre, era de R$ 23.463.629,94. A receita corrente líquida ela funciona como um parâmetro para diversos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, né? O primeiro deles que a gente vai se deparar aqui é as despesas totais com o pessoal. Então, as despesas totais com o pessoal, o limite dela, o limite máximo, é 54% da receita corrente líquida, né? Então, aqui, nossa despesa total com o pessoal, no final do primeiro quadrimestre, ela está em R$ 11.462.551,22, que equivale a 48,85% da receita corrente líquida. Isso é um índice até razoável, porque ele está abaixo do limite prudencial nosso, né, que seria 51,3%, e abaixo também do limite máximo de 54%, 48,85%, é um índice bem aceitável. A nossa dívida consolidada líquida, isso nós vamos estar falando mais adiante, vai ser o último slide que nós vamos estar apresentando, mas o limite máximo seria 120% da receita corrente líquida, né? Então, o município ele poderia se endividar aí até R$ 28.156.365,
que estaria ainda dentro do limite de 120% sobre a receita corrente líquida. Nosso caso aqui está muito bom, é porque o valor está negativo e nós vamos já explicar o porquê que esse valor está negativo. Concessões de garantias nós não tivemos, operações de crédito nós também não tivemos, antecipação de receita orçamentária também não ocorreu nesse primeiro quadrimestre, certo? Então vamos aí para o próximo quadro. Então, indo para o próximo quadro, que no caso seria a educação, despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, né, o MDE. E aqui nós temos aqui o primeiro quadro, que são as despesas custeadas com receita de impostos, exceto Fundeb. Então aqui nós temos, logo aqui no item 26 aqui, total de despesas com ações típicas de MDE, né, manutenção e desenvolvimento do ensino. Aí despesas empenhadas, R$ 549.823. Despesa liquidada, que é o parâmetro que é utilizado para cálculo do percentual, R$ 368.127. Despesa paga, R$ 335.363,46. Agora, a apuração da despesa para fins do limite mínimo constitucional, que é aqueles 25%, né? Aqui nós temos aqui o total de despesas de MDE custeada com recursos de impostos, né, Fundeb e receita de impostos, né, R$ 1.134.411,32. Aí temos o resultado líquido das transferências do Fundeb, né, menos R$ 322.356,51. Então, o total aqui das despesas para fins de limite, né, temos aqui R$ 1.456.767,83, que equivale a 19,93%. Então, esse índice aqui está abaixo do mínimo constitucional, que seria 25%. Então, há de se trabalhar para atingir o mínimo constitucional. Então, ainda falta um bom tanto ainda para ser atingido. Mas isso, como a gente está falando de primeiro quadrimestre, ainda é uma situação totalmente reversível. Vamos falar de saúde, então, o próximo quadro. De saúde nós temos aqui as despesas com saúde, despesas correntes aqui, despesas empenhadas R$ 2.465.425, despesas liquidadas, né, que é o valor que é utilizado para cálculo do mínimo constitucional. Aí nós temos R$ 1.659.764,94. O percentual disso, o percentual de aplicações em ações e serviços públicos de saúde, né, que seria o limite mínimo de 15%, o município já atingiu 19,01%. Então, em relação à saúde, é muito tranquilo. Atingiu o mínimo constitucional, sempre vai atingir isso. Isso aí a gestão não precisa se preocupar tanto, porque o próprio custo da saúde, o custo básico da saúde já é suficiente para atingir o limite mínimo de 15%, para extrapolar esse limite, na verdade. Então, 19,01% no primeiro quadrimestre. Agora nós temos aqui a execução orçamentária. Vamos falar um pouco das receitas, né? Então, de receitas correntes, aí nós tivemos aí no primeiro quadrimestre um total de R$ 9.148.521,98, sendo que das tais R$ 246.687 foram taxas, R$ 5.529 de receita patrimonial. Receita patrimonial é basicamente rendimento de aplicação financeira. Então o dinheiro está lá na conta e não fica parado, ele é aplicado e esse valor acaba rendendo. E nós temos então no primeiro quadrimestre rendimentos aí de R$ 5.529,34. Transferências correntes, R$ 8.893.694, R$ 8.893.694,66. Aqui também estão inclusos emendas e convênios, tá? Não só receitas de impostos, como no primeiro quadro foi apresentado. Aí temos aqui outras receitas correntes, R$ 2.610,75.
nós temos algumas deduções de receitas aqui. A nossa maior dedução, a nossa única dedução, na verdade, que temos é aquilo que se refere às receitas do Fundeb, que é de R$ 1.420.920,18. Então nós temos aí um subtotal em relação às receitas de R$ 7.727.601,80. Então essa é a execução orçamentária da receita. Vamos agora para o quadro da despesa. Aí nós temos aqui de despesas correntes, né? Nós temos um total de R$ 5.103.085,79. Deste total, nós temos R$ 3.693.158,46 em salários. Outras despesas correntes compreende desde o material de consumo até serviços. Então nós temos aí R$ 1.409.927,33. E nós temos aqui despesas de capital, né? A parte de investimento é aquisição de equipamento e material permanente ou realização de alguma obra. No caso aqui, creio eu que a maior parte seja aquisição de material permanente. Então, R$ 26.097,26. E amortização, refinanciamento da dívida, aqueles parcelamentos que nós temos aí. E nós acabamos pagando mês após mês. Parcelamentos previdenciários, do FGTS, dentre outros. R$ 293.955,94. Sendo assim, nós temos aqui um subtotal em relação à despesa, né, de R$ 5.423.138,99. Nós temos então um superávit de R$ 2.304.462,81, né, visto que, né, a relação entre receita menos a despesa, né? Se o valor for positivo, nós temos superávit. Se fosse negativo, se a despesa fosse maior do que a nossa receita, nós teríamos uma situação de déficit, o que não é o caso, é uma situação de superávit, o que é muito bom para as contas públicas. Agora nós vamos então para o quadro de dívida consolidada líquida. Qual que é a nossa dívida consolidada? A nossa dívida consolidada hoje, no caso, no final do primeiro quadrimestre, né, ela estava em R$ 4.749.014,63. Essa dívida ela é composta então pela nossa dívida contratual de R$ 1.687.443,06. Precatórios, né, que são posteriores a 5 de maio de 2000, vencidos e não pagos, no caso, R$ 1.345.148,46, e outras dívidas também de R$ 1.716.423,11. Como dedução aqui, nós temos o ativo disponível nosso, né, que é R$ 4.777.835,41, haveres financeiros R$ 60.583,52 e menos restos a pagar processados R$ 47.754,82. Então nossa dívida consolidada líquida ela é de menos R$ 41.649,48. É importante saber o que não estamos falando da dívida consolidada, estamos falando de dívida consolidada líquida. O que quer dizer isso? Quer dizer que hoje, se o município, se não houvesse outras obrigatoriedades, se todo o recurso financeiro que nós tivéssemos estivesse à disposição de quitar essa dívida hoje, nós poderíamos, né? Mas não é o caso, porque existem outras demandas, nem todo ativo que nós temos ele é disponível para quitar, no caso, para executar a dívida consolidada, mas assim, a grosso modo, o nosso ativo ele é maior do que a nossa dívida consolidada. Por isso nós temos aí um valor negativo de dívida consolidada líquida, não de dívida consolidada, mas dívida consolidada líquida. Ok? Então é importante saber essa diferenciação. Dívida contratual nossa, aqui nós temos aqui um quadro que explica bem. Parcelamento de dívidas, né? Dentre as quais aqui R$ 1.498
é dívida previdenciária. E do FGTS aqui nós temos R$ 188.690,91. Dívidas previdenciárias, R$ 1.498.752,15. Então isso totaliza aqui o 1.687.000 aqui da nossa dívida contratual. Precatórios, todos já sabem. Ainda existe muito mais ainda para ser incorporado. Isso vai aumentar um pouco, mas dentro do prazo todos serão quitados. Aí outros valores não integrados, R$ 344.649,75, sendo que nós temos aqui depósitos R$ 313.363,28 e resta a pagar não processados de exercícios anteriores R$ 27.286,47. Bom, essa aqui, então, é a nossa dívida consolidada líquida. Ok, então essa foi a nossa audiência de apresentação do cumprimento das metas fiscais aí do primeiro quadrimestre de 2021. Só tenho que te agradecer pela participação, por ter acompanhado essa apresentação até o final. E caso você tenha alguma dúvida, você pode estar mandando um e-mail para a gente nesse contato que vai estar aparecendo agora aqui, que é o contabilidade@iporanga.sp.gov.br e o financas@iporanga.sp.gov.br. Então, qualquer dúvida que você venha a ter acerca do que foi apresentado nessa audiência, nós vamos estar respondendo você da forma mais esclarecedora possível. Ok? Novamente, agradeço a participação e até a próxima.